Não tire o pãozinho. Dieta low carb pode aumentar risco de diabetes. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quem me alertou para essa manchete bombástica foi um leitor lá na rede social Blue Sky. E eu ia começar aqui expondo em qual portal de notícias isso saiu, mas eu me dei conta que saiu em todos. Procurem, coloquem lá no Google e em cima escolham notícias e escrevam low carb e vocês vão ver que saiu em todos alguma variação disso aí. E qual a origem disso? É um press release da agência Einstein. Isso mesmo, ligada ao Hospital Albert Einstein. E diferentemente do que costuma acontecer quando existem agências relacionadas a instituições de pesquisa, não é porque esse estudo foi desenvolvido no Hospital Albert Einstein ou porque médicos ou nutricionistas do Einstein estavam envolvidos como coautores do estudo. Foi simplesmente pelo prazer de falar mal da dieta que eles não gostam. Mas o estudo que escolheram para isso é tão lamentável. E a gente precisa conversar sobre isso. E o texto começa assim. Visto como vilão do emagrecimento, muitas vezes, o carboidrato é riscado do cardápio sem o menor critério, trazendo prejuízos à saúde. Uma pesquisa publicada no periódico Diabetes and Metabolic Syndrome chega para mostrar que as dietas desbalanceadas, com escassez do macronutriente, estão por trás do aumento do risco de diabetes tipo 2. Eu nem sei por onde começar, mas eu começaria, como sempre, salientando o uso indevido da linguagem causal. Se eu digo para vocês que o João está por trás da morte da Maria, eu estou querendo dizer que algo que o João fez causou a morte da Maria. Eu estou estabelecendo um vínculo causal entre algo que o João fez e a morte da Maria. Então, o primeiro parágrafo afirma que uma dieta desbalanceada, que como a gente já conversou várias vezes aqui no podcast, uma dieta balanceada é aquilo que o autor gosta. Se eu gosto de algo, eu vou chamar de balanceado. Essa é a definição de balanceado. Mas que uma dieta desbalanceada com escassez de carboidrato está por trás do aumento do risco de diabetes. E trata-se de uma linguagem completamente inadequada. Por quê? Porque esse é um estudo observacional que não pode estabelecer causa e efeito. É um daqueles famosos estudos em que se passou questionários décadas atrás, nunca mais se perguntou para as pessoas o que elas comiam e depois de muitos anos vamos observar quem desenvolveu determinada doença ou quem morreu ou não e tentar atribuir isso àquilo que as pessoas responderam uma vez na vida. E no caso específico desse estudo, os questionários foram aplicados umas 2 vezes nos anos 90 e nos anos 2000, e depois as pessoas recebiam um e-mail cada 4 anos para dizer se elas tinham adoecido ou não. Agora, sabe, pessoal, normalmente, para a gente poder fazer uma crítica de uma matéria que aborda de forma inadequada um estudo científico, a gente precisa ler a íntegra do estudo. Nesse caso, nem isso era necessário. Bastava ler o resumo do estudo. Porque o resumo já deixa claro o que realmente estava por trás de uma incidência maior de diabetes nas pessoas que comiam um pouco menos de carboidrato, nesse grupo de 39 mil e poucos adultos. Primeiramente, no resumo, a gente aprende que os 20% que consumiam mais carboidrato nessa população consumiam 55% de carboidratos. E os 20% que consumiam menos carboidrato nessa população consumiam 38% de carboidratos, quase 40% de carboidratos. Ou seja, não se trata de pessoas que cortaram os carboidratos da sua vida, estão fazendo uma dieta radical, restritiva, cetogênica. Não, eles consumiam 40% dessas calorias na forma de carboidratos. Porém,
Me permitam ler para vocês esse trecho do resumo. É um parágrafo. Bastava as pessoas terem lido um parágrafo do resumo do artigo. Vamos lá. O quintil 5, com 38% de energia de carboidratos, versus o quintil 1, com 55% de energia de carboidratos, mostrou um risco de diabetes aumentado em 20%. Um ajuste adicional para IMC e relação cintura-quadril eliminou a associação. A análise de mediação demonstrou que o IMC mediava 76% da associação entre low carb e diabetes. Vamos entender o que isso significa, pessoal. Qual é o principal fator de risco para diabetes tipo 2? Sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque é o acúmulo de gordura visceral que gera resistência à insulina, que é um passo fundamental para o desenvolvimento da doença. Por isso existe uma associação fortíssima entre sobrepeso, obesidade e diabetes tipo 2. O que o estudo está dizendo é que quando foram feitos ajustes para levar em consideração o fato de que as pessoas que comiam menos carboidrato nesse estudo pesavam mais e tinham uma maior relação cintura-quadril, ou seja, elas tinham mais gordura visceral, quando se levava em conta esse fato, a totalidade da associação entre carboidratos e diabetes desaparecia. Ou seja, não eram os carboidratos, era o sobrepeso, era a obesidade. Então, a não ser que você queira convencer alguém, e vai ser difícil, que uma dieta de baixo carboidrato produz ganho de peso, e nem as pessoas que escreveram esse artigo lá da agência Einstein dizem isso, mas a não ser que você queira convencer o mundo de que as pessoas que seguem uma dieta low carb ganham peso por causa disso, obviamente nós estamos tratando aqui de uma situação de causalidade reversa. O que é causalidade reversa? É o seguinte, não é uma dieta de baixo carboidrato que faz você desenvolver diabetes. O fato de você ter sobrepeso faz com que você tente reduzir os carboidratos, porque isso sabidamente ajuda na perda de peso, só que o fato de você ter sobrepeso aumenta o risco de diabetes. Portanto, quando você analisa em 39 mil pessoas aquelas que estavam reduzindo os carboidratos, você está estudando um grupo que tem mais sobrepeso e mais gordura visceral. E por isso, no decorrer das próximas décadas, essas pessoas terão uma chance 20% maior de desenvolver diabetes. Repito, no resumo do estudo já está dito, e eu vou ler de novo, um ajuste adicional para índice de massa corporal e relação cintura-quadril eliminou a associação. Na verdade, pessoal, como a gente já explicou aqui no podcast, esses métodos de ajuste estatístico para variáveis de confusão são extremamente falhos, mas vale dizer que eles são falhos porque eles são incapazes de remover completamente o efeito das variáveis de confusão. Então, quando você faz um ajuste para várias variáveis de confusão e uma associação continua aparecendo, você pode imaginar que talvez essa associação seja real, embora muitas vezes existam fatores de confusão residuais para os quais você não conseguiu ajustar. Agora, quando os bioestatísticos fazem o ajuste para uma variável de confusão, aqui no caso o IMC e o índice cintura-quadril, e a associação é obliterada, ela completamente desaparece, isso comprova o fato de que essa associação não era causal, de que comer menos carboidratos não estava causando um excesso de diabetes, de que na realidade o que explica esse excesso de diabetes é que as pessoas neste estudo que relataram 20 anos atrás comerem menos carboidratos eram as mesmas que pesavam mais, e era o peso, era a gordura visceral que explicava a associação. Isso é simples, isso é básico, isso é coisa de primeiro período de bioestatística na faculdade. Então é muito, muito embaraçoso que uma instituição séria utilize a sua agência de relações públicas para fazer um texto baseado nesse estudo para alegar que, abre aspas, as dietas desbalanceadas com escassez do macronutriente carboidrato estão por trás do aumento do risco de diabetes tipo 2.
Mas aí segue o texto. O trabalho reforça o perigo de seguir dietas da moda, sem orientação. Embora o temor com carboidratos venha desde os anos 70, hoje as redes sociais espalham cardápios low carb, cetogênicos, carnívoros, sem falar nas mais variadas formas de jejum intermitente. Não é sequer dissimulado o objetivo do texto. O objetivo do texto é atacar aquilo que a gente não gosta. E a primeira forma de fazer isso, claro, é a linguagem pejorativa. Por isso que eu optei por dar o nome de Uma Dieta Além da Moda para o meu livro, no sentido de chamar a atenção que quando se fala que low carb é uma dieta da moda, a gente está usando isso de forma pejorativa. É uma modinha, é um modismo. E definitivamente, esse estudo aqui, ele não reforça nenhum perigo de seguir uma dieta pobre em carboidratos. Muito pelo contrário. Um estudo que salienta o risco representado pelo sobrepeso e pela obesidade na gênese do diabetes, reforça a necessidade de atitudes que favoreçam a perda de peso. E qualquer estratégia que ajude a perder gordura visceral, e low carb é uma delas, vai efetivamente reduzir esse risco. A nutricionista da unidade de check-up do Einstein comenta que a exclusão do nutriente pode dar a falsa impressão de emagrecimento. Mas, para emagrecer de fato, é necessário haver déficit calórico, ou seja, a menor ingestão de calorias em relação ao que se gasta, diz. É mesmo, Einstein? No caso, o físico, não o hospital. Eu achei que as pessoas podiam perder peso por um passe de mágica, ou talvez fazendo uma lipoaspiração no Einstein, no caso, o hospital, não o físico. Tem tanta coisa errada em tanto lugar aqui. Olha o que ela fala, a exclusão do nutriente. No estudo que está sendo citado aqui, ninguém excluiu o nutriente. Quem consumia menos carboidrato estava consumindo 38% de carboidrato. O que significa que essas pessoas estavam comendo certamente arroz, batata, macarrão e pão. Só elas estavam comendo um pouco menos do que o grupo que comia mais. Ninguém estava excluindo nada. E será que alguém realmente acredita que uma dieta pobre em carboidratos ajuda a emagrecer por algum motivo que não seja a redução do consumo calórico? Os estudos todos mostram que dietas de baixo carboidrato aumentam a saciedade, portanto a pessoa mais saciada come menos. E os ensaios clínicos randomizados mostram perda de peso e aqueles que utilizam metodologias como bioimpedância e DEXA mostram perda de gordura. Então, não é uma falsa impressão de emagrecimento. Uma dieta de baixo carboidrato, assim como uma dieta de restrição calórica pura e simples, produzem perda de gordura. Elas produzem emagrecimento. Não é uma falsa impressão. É ridícula essa linguagem. Segue o texto. Com a devida orientação, o déficit calórico contribui para a diminuição da massa gorda, ou seja, o emagrecimento. E cortar carboidrato por conta própria não necessariamente ajuda. E necessariamente atrapalha, eu pergunto? Porque veja, existem várias formas de restringir calorias. A tradicional é uma dieta low fat, na qual você reduz drasticamente a gordura da dieta. E sim, as pessoas emagrecem com isso, porque ali você está tirando calorias de gordura. Na low carb você está tirando calorias de carboidrato. E provavelmente ninguém vai propor uma low protein, porque a gente sabe que a proteína é importante para a preservação da massa magra e para manter o apetite sob controle. Então, basicamente, se você vai manipular calorias, você vai estar mexendo ou em carboidratos, ou em gorduras, ou em ambos. Então, se ela acha que restringir calorias é uma coisa importante para o emagrecimento e qualquer pessoa de bom senso acha isso, qual o problema em que um paciente opte por reduzir as calorias de carboidrato, se isso gera para ele uma maior saciedade? Mas a nutricionista vai além. O que costuma ocorrer é a perda de água. Explica. Isso porque o carboidrato retém líquido nas células, gerando glicogênio muscular, que é a nossa reserva energética. Vamos lá. A nossa maior reserva energética é a gordura. Tanto é verdade que muitos de nós temos muitas dezenas de quilos de gordura sobrando no nosso corpo. Agora, uma reserva menor de energia que nós temos, que vai até cerca de 300 gramas, é o glicogênio. Então, o glicogênio é uma pequena reserva secundária de energia que nós temos, a maior é a gordura.
E sim, o glicogênio é uma molécula hidratada. Portanto, quando você começa uma dieta de baixo carboidrato, você pode perder aí de 500 a 1.000 gramas de água, né? Então, a pessoa pode, nos primeiros dias, ver uma redução de 1 quilo na balança, e sim, isso é água. Mas depois que a pessoa perdeu 15 quilos, está começando a enxergar os gominhos da barriga, tudo isso foi desidratação. É só a água que foi perdida. Por que não olhar os resultados dos ensaios clínicos randomizados? Por que não ver o que realmente acontece nas pessoas que continuam seguindo uma dieta de baixo carboidrato? Ou poderia ser uma dieta de baixa gordura, tanto faz, uma dieta que produza um déficit calórico, e constatar que as pessoas perdem sim gordura. A frase do jeito que está aqui dá a entender que a única coisa que se perde numa dieta de baixo carboidrato é água. E isso é uma negação da realidade num nível que poderia ser classificado como francamente delirante. Os números mostrados na balança, segue ela, até tendem a apontar para baixo, mas não de uma maneira sustentável. E aqui eu vou abrir um parênteses. Qual é o estudo que mostra que outras dietas de restrição calórica produzem uma perda de peso que é mais sustentável do que uma low carb? Veja, eu estou cansado de ouvir as pessoas falarem que depois de 12 meses uma dieta low carb produz um resultado que não é melhor do que as demais. O que, se por um lado na média é verdade, por outro lado não significa que uma dieta de restrição de carboidratos deixa de funcionar depois de 12 meses. Simplesmente diz respeito ao fato de que as pessoas têm dificuldade de manter dietas no longo prazo. Mas isso é verdade para qualquer uma. A dieta balanceada, restrita em calorias, porventura mostram resultados melhores do que uma dieta de baixo carboidrato em 12 meses? E aí ela segue. Muita gente se empolga com os resultados iniciais. E aí eu já interrompo de novo. É um problema? Essa empolgação é ruim? Porque existem estudos mostrando que as pessoas que têm resultados iniciais mais rápidos, que se empolgam, são aquelas que terão melhores resultados no médio e longo prazo. Ao contrário do que se diz por aí, emagrecer um pouco mais rápido num primeiro momento não está associado com ganhar o peso de volta rapidamente. Emagrecer um pouco mais rápido num primeiro momento está associado com uma taxa de sucesso maior no médio e longo prazo. Então, eu não vejo nenhum problema com as pessoas adotarem uma estratégia com a qual elas eventualmente se empolguem. Eu acho que isso é uma vantagem. Mas ela estava dizendo que muita gente se empolga com os resultados iniciais e acaba banindo frutas, entre outros alimentos, diz a especialista. Talvez a especialista não saiba que abacate é fruta, que coco é fruta, que morango, mirtilo, framboesa, amora são frutas, que goiaba é fruta, que maracujá é fruta. Talvez ela não saiba, inclusive, que tomate é fruta, que pimentão, berinjela e abobrinha são frutas. Então, não, em uma dieta de baixo carboidrato, ninguém vai banir frutas. São escolhas por frutas que facilitam cumprir o objetivo daquela estratégia. Se fosse uma dieta de baixa gordura, uma low fat clássica, você também estaria evitando abacate, e estaria evitando coco, e estaria certo, porque numa dieta de baixa gordura, você quer evitar frutas e outros alimentos ricos em gordura, mas aí você estaria comendo as frutas pobres em gordura e com açúcar, e está tudo bem. E aí ela diz o seguinte: os prejuízos atrelados a essa atitude incluem carências de vitaminas, sais, minerais e fibras. E aí eu gostaria de saber se essas frutas todas que eu elenquei têm menos vitaminas, minerais e fibras do que aquelas que têm açúcar. Existe uma correlação entre a quantidade de açúcar de uma fruta e o quão nutritiva ela é? Eu desconheço essa correlação. Por exemplo, o abacate tem mais potássio do que a banana, mas muito menos açúcar. E com certeza não faltam fitonutrientes ou antioxidantes nas berries, no morango, no mirtilo, na framboesa, na amora. Certamente não falta licopeno no tomate ou na goiaba. Então é bem frustrante ouvir certas coisas ditas por nutricionistas. Aí uma outra nutricionista do Einstein fala assim: dietas restritivas também costumam prejudicar a relação com a comida.
Estes modelos alimentares impactam social e culturalmente e podem provocar mudanças comportamentais que, em casos extremos, aumentam o risco de transtornos alimentares. Olha só, se nós estamos falando em pessoas com sobrepeso ou obesidade, não existe nenhuma outra forma de produzir emagrecimento que não seja através de uma dieta restritiva. E sabe quem disse isso? A primeira nutricionista aqui do Einstein. Sabe quando que ela disse? Ela disse aqui, ó, abre aspas, mas para emagrecer de fato é necessário haver déficit calórico, ou seja, a menor ingestão de calorias em relação ao que se gasta. Isso, pessoal, chama-se restrição. Eu não tenho como ter um déficit sem restringir algo. Então, a crítica delas não é a restrição. É essa restrição específica. É uma crítica voltada única e exclusivamente para a restrição de carboidratos. Por que se pode e se deve restringir calorias? Se pode e se deve restringir outras coisas, mas não se pode restringir carboidratos? Bem, permanece um mistério, né? Não interessa o que a literatura mostra, não interessa se estudos mostram que é uma estratégia que produz perda de peso, que produz melhora da resistência à insulina, da síndrome metabólica, que produz melhora do diabetes tipo 2. Não interessa o que a literatura mostra, a gente não gosta. Então, a gente defende dietas restritivas, sim, porque a gente sabe que precisa consumir menos calorias do que se gasta. Então nós defendemos claramente dietas restritivas, mas tem que ser a restrição que a gente faz, que a gente concorda. Aí segue o texto, né? Num contexto equilibrado, há lugar para todos os alimentos. Vocês, ouvintes, sabem o que significa uma platitude? É uma palavra que eu gosto, essa, platitude. O dicionário define platitude assim: qualidade do que é banal, trivial, caráter do que possui qualidade medíocre, sem expressão. Então, falar que há lugar para todos os alimentos é uma platitude. Soa bem, parece bonito, parece democrático, parece agradável, só que não é verdade. Se você tem uma pessoa com excesso de gordura visceral e disfunções metabólicas provocadas por isso, você precisará fazer com que essa pessoa perca gordura visceral. E como a própria nutricionista do Einstein disse, isso implica uma dieta restritiva, restrição calórica. E aí você vai restringir o quê? Alface, tomate, brócolis, peixe, carne, frango, ovos? Ou você vai restringir batatinha frita, doces, pães e bolos? Então não há lugar para todos os alimentos. E o equilibrado é uma platitude que não tem nenhum significado. Equilibrado é como estas pessoas autodefinem a forma como elas pensam a nutrição. Elas chamam de equilibrado aquilo que num pensamento circular elas definiram como equilibrado. Porque equilíbrio seria equilíbrio em relação a quê? A macronutrientes? Porque uma dieta com 33% de carboidrato, 33% de proteína e 33% de gordura, ela seria equilibrada em termos de macronutrientes, mas isso é uma dieta low carb. Não é verdade? Uma dieta com 55% de carboidratos e 12% de proteínas é equilibrado usando qual definição geométrica ou matemática de equilíbrio? Que eu não entendo. Então, são platitudes, são palavras que soam bem porque as pessoas não param para pensar no que elas significam. E aí tem mais algumas pérolas, né? As especialistas ressaltam que o carboidrato é fundamental para o organismo. Na realidade, não é bem assim. No livro-texto de 2005, Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids, do Nutrition Board do Institute of Medicine, ou seja, o texto que define as DRIs, quantidades de referência do que se deve consumir, tem a seguinte frase: o limite inferior do consumo de carboidratos compatível com a vida é aparentemente zero, desde que haja quantidade suficiente de proteína e gordura na dieta. Na realidade, nós não podemos consumir zero gordura, nós não podemos consumir zero proteína, com certeza, mas nós podemos consumir zero carboidrato, o que significa que a afirmação feita no texto de que o carboidrato é fundamental para o organismo está incorreta. O
carboidrato na dieta não é fundamental. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas deveriam consumir 0 carboidratos. Não se trata disso. Mas afirmar que carboidratos são essenciais na dieta é cientificamente incorreto. A glicose na corrente sanguínea é absolutamente essencial para a vida e por este motivo nós não podemos depender do seu consumo. E por isso o nosso fígado é capaz de produzir 100% da glicose que nós precisamos. E mesmo uma pessoa numa dieta de muito baixo carboidrato por meses ou anos, quando vai fazer um exame de sangue, a sua glicemia está normal. Como se ela não está comendo carboidratos? Porque o corpo fabrica. Então, não, os carboidratos não são fundamentais para o organismo, o que não significa que as pessoas não possam consumi-los. Eu só estou corrigindo uma afirmação incorreta. Seguem elas. Entre suas funções está a de liberar energia para a realização de atividades cotidianas. É verdade, mas a gordura cumpre essa função também. Se a gordura não cumprisse essa função, por que o corpo armazenaria o excesso de energia na forma de gordura? E não de carboidrato? Por que nós não somos gigantescas batatas carregando o nosso excesso de energia na forma de amido? O corpo armazena o excesso de energia que nós consumimos na forma de gordura porque a gordura é uma ótima fonte de energia para o corpo. Quando o corpo precisa, ele usa a nossa gordura como fonte de energia. Então, o correto, ao contrário do que está dito aqui, é que o corpo é bicombustível e ele pode usar tanto a glicose como a gordura como fonte de energia. E aí, digo eu, aqui não está no texto, um dos pilares que ajuda a explicar a eficácia de uma dieta de baixo carboidrato na perda de peso é o fato de que quando você reduz bastante os carboidratos na dieta, o corpo passa a usar a gordura como fonte de energia, o que obviamente é interessante quando se quer mobilizar com melhor facilidade a gordura corporal sem ter que passar fome no processo. E aí ela diz assim, serve de combustível para todas as células, daí porque sua escassez provoca, no mínimo, indisposição. Mas aí agora eu estava pensando, se nós fôssemos levar ao pé da letra a ideia de que uma dieta pobre em carboidratos é causa de diabetes, e diabetes é uma condição que se caracteriza por excesso de glicose no sangue, não é estranho alegar que uma dieta de baixo carboidrato vai produzir falta de energia porque vai faltar glicose? Afinal, uma dieta pobre em carboidratos aumenta ou reduz a glicose? Vocês entendem a contradição? Parece haver uma necessidade de falar mal de low carb. Então, low carb por vezes é ruim, porque aumenta o risco da glicose ficar muito alta no sangue, e por vezes ela é ruim, porque faz ter pouca glicose no sangue para o exercício. E essas duas coisas, obviamente, não podem ser verdade ao mesmo tempo. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Como vocês todos sabem, tem atletas que fazem dieta de muito baixo carboidrato, correm maratonas, ultramaratonas, fazem triatlon. Então sim, o corpo ele é bicombustível, ele pode usar a gordura ou a glicose como fonte de energia. E simplesmente o que está sendo feito aqui é elencar uma série de motivos contraditórios entre si, pelos quais as entrevistadas são contra uma dieta de baixo carboidrato, o que me causa espécie. Porque o profissional de saúde ele tem que saber
que existem diferentes alternativas. Eu posso oferecer para o meu paciente que precisa emagrecer uma dieta pobre em carboidratos. Eu posso oferecer para ele uma dieta restrita em calorias com contagem de porções. Eu posso oferecer para ele a substituição de refeições por shakes, por exemplo. Eu posso oferecer para ele medicação, liraglutida, semaglutida, tirzepatida. Existem várias formas da gente ajudar o nosso paciente a perder gordura, porque é isso, ajudar os pacientes a perder gordura que vai reduzir o risco deles desenvolverem diabetes no futuro. Agora, quando você demoniza do nada, porque você não gosta, porque você antipatiza com uma dieta, quando você demoniza uma estratégia, você está fazendo o quê? Está reduzindo as alternativas que o seu paciente tem. Porque eu entendo que para algumas pessoas, abdicar do pãozinho é muito difícil e elas prefiram cortar calorias, controlar porções. Eu entendo. Agora eu entendo que outras pessoas vão achar muito mais fácil reduzir o carboidrato e com isso ter uma diminuição do apetite e ingerir menos calorias por conta disso. E tá tudo bem, porque é um método que, ao contrário do que a matéria dá a entender, não é uma dieta da moda. Dieta da moda não está em diretriz de todas as sociedades de diabetes do mundo. Dieta da moda não tem meta-análise mostrando que funciona. Então, ela é uma estratégia cientificamente validada. Mais uma, a gente tem que ampliar a gama das opções que a gente oferece para as pessoas e não demonizar aquela que, por motivos que sinceramente me escapam, a gente não gosta. Bem, enfim, embora não fosse necessário, porque já no resumo o estudo mostra que a explicação de tudo que aconteceu é só pela diferença de peso dos grupos, mas eu fui dar uma olhadinha no estudo original. Os questionários foram aplicados no início dos anos 90 e no início dos anos 2000, e depois disso, cada 4 anos, eles mandavam e-mails para as pessoas. E o critério que o estudo usou para saber se as pessoas tinham desenvolvido diabetes ou não era a resposta à pergunta: o seu médico alguma vez disse a você que você tem diabetes? É sério, pessoal. Essas pessoas não estavam sendo acompanhadas e fazendo exames de sangue periódicos e foi constatado que elas tinham diabetes ou não. Quem respondia que o médico disse para eles que eles eram diabéticos era categorizado como diabéticos. E suponhamos que o médico não tenha dito para a pessoa que ela era diabética e simplesmente deu uma metformina para ela. Bem, essa pessoa não era categorizada como diabética. É um estudo muito problemático, tá? Muito. Mas como eu ia dizendo, eu fui dar uma olhada nas tabelas do estudo. E aí, pessoal, resulta o seguinte: o grupo que consumia menos carboidratos, aqueles que consumiam cerca de 38% das suas calorias na forma de carboidratos, eles tinham quase o dobro da chance de serem fumantes do que os que consumiam mais carboidratos. Eles tinham uma chance maior de beber álcool e eles tinham uma chance muito maior de serem sedentários. Portanto, os grupos diferiam tremendamente entre si em outras coisas além da quantidade de carboidrato que eles consumiam. E isso é a primeira coisa que alguém com mínimo letramento científico vai fazer quando vai olhar um estudo observacional. Vamos ver se os grupos são comparáveis? Ah, esse grupo aqui que consome menos carboidrato pesa mais, tem mais gordura na barriga, fuma mais, bebe mais e é mais sedentário do que esse grupo aqui que consome mais carboidrato. Nossa, 19 anos depois, eles têm uma incidência aumentada de diabetes. E se o estudo estivesse procurando câncer ou doença cardiovascular ou qualquer outro desfecho ruim, eles iam ter uma chance maior de ter, porque eles têm uma série de fatores de risco em quantidade maior do que o outro grupo. Cara, isso é tão básico. Então, eu acho que uma instituição séria como o Hospital Israelita Albert Einstein deveria tomar mais cuidado com os press releases que ele libera por aí, porque eles têm uma presunção de seriedade. E por esse motivo, montes de portais e jornais reproduzem esse press release. E nesse caso, estão reproduzindo uma coisa que, do ponto de vista científico, é de fato embaraçosa para a instituição. Porque não precisa concordar com a minha interpretação dos dados. Os autores, no resumo, estão dizendo, com o ajuste para IMC
e relação cintura-quadril, a associação entre baixo carboidrato e diabetes desapareceu. A totalidade do efeito observado era só porque os grupos diferiam entre si no baseline, porque o grupo que estava comendo menos carboidrato pesava mais. E é interessante porque as próprias entrevistadas na matéria comentam que até as pessoas perdem peso com essa dieta, mas que seria tudo água, etc. Mas elas não dizem ali, olha, essas dietas são muito perigosas porque as pessoas engordam. Quanto menos carboidrato você come, mais elas engordam. Elas não dizem isso. Isso seria loucura. Isso vai contra toda a literatura e contra a experiência pessoal de vida de qualquer pessoa que já tenha feito uma dieta de baixo carboidrato. Então, a explicação que um aluno de primeiro período de bioestatística deveria responder com uma explicação correta na prova trata-se de causalidade reversa. É o ter sobrepeso que causou a redução dos carboidratos, na tentativa de reverter o sobrepeso, e não a redução dos carboidratos que causou o sobrepeso e, portanto, o diabetes, porque isso é irracional e incompatível com o mundo no qual a gente vive, onde pessoas não ganham peso restringindo carboidratos. Até porque, como disse a especialista do Einstein, quando se restringe em calorias, a gente emagrece, e carboidratos são calorias. E se alguém aguentou escutar até aqui esse episódio e quiser mais 2 analogias para entender por que a forma que esse estudo foi interpretado é metodologicamente incorreta, vamos lá. Imagina que esse estudo estivesse sendo feito daqui a 15 anos e nós estivéssemos vendo pessoas que usaram o Ozempic e pessoas que não usaram o Ozempic. E nós víssemos que as pessoas que usaram o Ozempic têm uma incidência maior de diabetes. E nós chegássemos à conclusão que o Ozempic causa diabetes. Não! Obviamente, é uma causalidade reversa. Pessoas com obesidade têm uma chance maior de usar o Ozempic, e obesidade é fator de risco para diabetes. O Ozempic, inclusive, é usado para tratar diabetes, assim como o low carb é usado para emagrecer e para tratar diabetes. E o exemplo que eu costumo dar sempre em aula, que é o adesivo de nicotina. Se eu comparar pessoas que já usaram adesivo de nicotina na vida com gente que nunca usou adesivo de nicotina na vida, eu garanto que eu vou encontrar que aquelas pessoas que usaram adesivo de nicotina têm uma incidência maior de câncer de pulmão. Isso não permite que eu conclua que o adesivo de nicotina causa câncer de pulmão. Obviamente não é o caso. É que o adesivo de nicotina é um marcador de tabagismo. Pessoas que estão tentando parar de fumar e usam adesivo de nicotina, elas só estão tentando parar porque elas fumam. E o cigarro é fator de risco. Então é importante que todo mundo que vê esse tipo de estudo observacional sempre pense assim ao contrário, que outras coisas poderiam explicar esse achado que não seja essa relação de causa e efeito que as pessoas estão tentando estabelecer. Agora, quando uma instituição com respeitabilidade acadêmica resolve emprestar o seu nome para um press release que é distribuído para toda a imprensa, eu acho que essa instituição precisa ter maior rigor científico, uma vez que, justamente por causa desse prestígio, a maioria dos veículos simplesmente reproduz o conteúdo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.